Então, não sei o que aconteceu, mas caiu e agora eu voltei de novo. Vamos ver, né? O pessoal vai voltando. Trancou tudo aqui, o Instagram fechou. Começou a tocar, enfim, foi uma função. Mas tô voltando, tá? E vamos ver se o pessoal... eu vou pedir pra Glauber avisar lá no grupo VIP que a gente voltou. Já avisei. Tá? Todo mundo voltando. Então, eu tava falando, né, da escala da fome da saciedade. E eu parei ali no grau de fome 6 ou 7. E aí depois eu ia voltar, eu ia falar do grau de fome 8. Então já lá no grau de fome 8, vamos ver se eu consigo compartilhar de novo com vocês. Consegui. É uma novidade, né? Depois que a gente acerta, vai tudo bem. Bom, depois, no grau de fome 8, as pessoas em geral têm muitos barulhos na barriga e não conseguem mais se concentrar. Já lá no grau de fome 9, começam os tremores, muita irritação, e no grau de fome 10, dor de cabeça e sensação de quase desmaio, tá? Então a ideia aqui é a gente estimular que o paciente consiga se perceber e respeitar a real fome, ou seja, que ele evite esses longos períodos de jejum quando o corpo dele tá precisando de energia, tá? Bem-vindo, gurias! Vamos lá, vamos voltando. Essa escala da fome, ela é legal, tá? Mas eu gosto mais da de saciedade. Porque a da saciedade é a que realmente vai fazer diferença pro paciente que tem compulsão alimentar. Olha, a Alessandra, bem-vinda. Fernanda. Vamos voltando. Desculpa, gente, deu um problema técnico aqui. Eu não tô acostumado com esse celular. O celular deu um tilt aqui, mas tá tudo certo. Vamos rezar pra a internet colaborar. Mas ela vai colaborar agora, espero que sim. Então, essa é a fome da saciedade, tá? Da fome. A escala da fome. É importante que vocês estimulem o paciente a se dar conta quando ele realmente tá precisando de energia. Ó, Carolzita, Jerônimo, queridos. Então é importante que vocês estimulem o paciente a se perceber, a se questionar se realmente o corpo dele tá pedindo energia. Ponto. É isso, tá? Que quando é que foi a última vez que comeu, quando é que foi a última refeição, se ela foi uma refeição completa ou não. Ele precisa ter esse entendimento sobre ele mesmo. A escala da saciedade, vou mostrar agora pra vocês, na minha opinião, é melhor que a da fome, tá? Porque a da fome a gente mais utiliza pra evitar jejum, dieta restritiva e tudo que faz o paciente, né, ficar sem comer e aí acumular aquela fome louca no final, né, do dia, enfim. Mas a da saciedade na minha opinião, é aquela que mais faz diferença na prática clínica. Porque é ali que a maioria das pessoas que comem mais, que comem por questões emocionais, não se percebem, tá? Então, percebam que o paciente... Aí a gente vai ensinar o paciente que ele tá comendo, que ele já, né, tá ali no meio da refeição. E aí, quando ele começa a se saciar, ele começa a perceber alguns sintomas como preenchimento do estômago e energia. E aí ele tá comendo, e eu começo a dar uns exemplos, por exemplo, tu tá comendo a tua comida da tua casa e tal, ela é gostosa, mas ela não é tão, né, não é novidade. Mas vamos pensar que tu tá no sushi, ou qual é a comida preferida? Gosto de comida tailandesa. Beleza, tá lá no restaurante tailandês, hoje não dá pra pedir teleentrega, mas enfim. E aí ele tá comendo e a comida tá super boa, né? Aí, no grau de fome 6... começa a vir de saciedade 6, começa a vir aquela sensação boa, né? De tô feliz, tô comendo, tô bacana, tudo certo. Aí eu continuo a comer, aí o paciente continua a comer, porque tá bom, porque tá gostoso, é uma comida diferente. Aí daqui a pouco ele sente uma leve pressão. E aí que a gente tem que orientar ele. Quando a gente sente uma leve pressão, pode já sinalizar a hora de parar de comer,
tá? Pode parar na hora de sensação boa, mas às vezes na leve pressão. Sensação boa e leve pressão não engorda ninguém, tá? A não ser que toda vez que a pessoa coma, mesmo sendo qualquer comida, sempre ela tem que parar no leve pressão, no grau de fome 7, tá? Aí começa a ficar meio complicado. E aí no grau de fome 8, a gente orienta que ele se perceba, né? E lembra que sempre tem os itenzinhos ali que ele vai se preencher, identificar o que ele sentiu. Às vezes tem uma pontada do lado, às vezes tem, sei lá, uma euforia, enfim, cada um sente uma coisa, né? Mas, em geral, a maioria das pessoas sente parecido. Grupos, as pessoas se comportam de forma, né, parecida. E aí, no grau de saciedade 8, um pequeno desconforto. Aí eu sempre digo assim, ó, se tu estiver comendo a tua comida preferida e tá muito boa, às vezes é normal a gente se permitir comer um pouquinho a mais, desde que não seja todos os dias, o tempo todo. Porque assim a gente evita de gerar uma certa culpa no paciente. Culpa não funciona. O paciente que tem compulsão alimentar, se não gerenciar a culpa, vai comer mais, tá? Vai fazer restrição, aí depois ele come mais ainda do que ele, né, poderia comer. Então ali a gente tem que orientar assim, ó, o ideal é parar entre sensação boa, leve pressão e eventualmente no pequeno desconforto, tá? Se começou a pensar que tá parando de comer sempre no pequeno desconforto, sinaliza, me avisa, traz pra Nutri que nós vamos trabalhar. Tem outras ferramentas que a gente pode utilizar, tá? Lá no grau de saciedade 9 e 10, espero que vocês estejam conseguindo enxergar, mas acho que sim. Aí no 9 e 10 já começa a ser um problema, tá? Por que é um problema? Porque começa a gerar estresse pro organismo. Porque aqui já começa a ficar complicado, o paciente já tá comendo demais, ele já realmente tá com compulsão alimentar ou comendo de forma emocional, tá? E ali tem que sinalizar que o negócio, né, o problema é mais embaixo, que a gente começa a ter um cuidado, às vezes tem que pensar que está muito seguido isso, tem que ter o acompanhamento com a psicóloga, tem que trabalhar a estratégia de gerenciamento de emoções, tá? Então aqui a gente tem que sinalizar legal, ó, entende, se tá parando de comer sempre no grau de saciedade 9, cansaço, sonolência e dor, tá complicado, tá difícil. É porque precisa fazer um tratamento com a nutrição comportamental mais efetivo, tem que espaçar menos essas consultas, começar a atender mais seguido, tem que ter um acompanhamento com a psicóloga a longo prazo, se não der certo, só com a Nutri, tá? Enjoo, muita pressão no estômago, dor, é estresse, ninguém tem que passar por isso, então começa a ser muito complicado. E aí a gente vai ensinando o paciente a se perceber, e a maioria deles nunca se questionou, nunca se percebeu. E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês, quando eles começam a se questionar se eles realmente estão com fome, se eles realmente estão saciados, eles já não vão ter mais compulsão alimentar, tá? Eles vão se treinando. O que acontece, né? No tratamento com a nutrição comportamental, o que a gente se dá conta? Que a gente estimula eles a se perceber, a se conectar com as próprias sensações de saciedade, de fome e saciedade, a gente tá dando a oportunidade deles se questionarem se querem continuar comendo, né? Porque o que acontece com a maioria das pessoas que não respeita a questão, que não se conecta com a fisiologia? Ficam só na questão emocional, então estão buscando o alimento para se confortar, para ficar feliz, só que dentro de um processo que tá se estressando. Olha bem, quem é que vai ficar feliz tendo sonolência, dor, muita pressão no estômago? Então ele tendo esse entendimento e ele se oportunizar a se questionar nesse momento da refeição, vai fazer com que ele consiga parar, não na primeira vez, tá, gente? É bem importante que a gente oriente ele que o primeiro passo de aplicar essa escala da fome e saciedade é ele se entender. E à medida que ele vai se questionando em várias refeições seguidas, na maior parte das refeições ele conseguir pelo menos entender que ele tá saciado, já é uma conquista, tá? O que acontece na maior parte das vezes? No início eles conseguem identificar, mas eles não conseguem respeitar. Mas eles já estão nos 50% do caminho de melhorar esse problema, tá? E estimular eles aí, isso é muito importante, porque pode acontecer
dele se perceber, dele se questionar, e aí ele tá sempre vendo que ele não tá respeitando, ele tá sentindo saciedade, mas ele não tá respeitando. E aí o papel do nutricionista comportamental é dizer, não, tá tudo bem, tu já tá no meio do caminho, agora vamos pensar numa estratégia para conseguir respeitar essa saciedade que chegou. Olha que legal, tu tá conseguindo perceber ela. E às vezes demora uns meses, tá, pessoal? Não é assim, eu levei a ferramenta para casa, preenchi todos os meus sintomas e aí de um dia pro outro eu já consigo me questionar, e aí eu já consigo entender quando eu tenho fome e aí eu paro de comer na hora que eu tô saciada. Não, demora um pouquinho mais, é mais trabalhoso, mas é 50% da melhora do paciente que tem compulsão alimentar, é ele se perceber, ele entender e identificar a saciedade. Quando ele consegue melhorar, ele está reduzindo os episódios de compulsão alimentar. Então é bem importante que vocês perguntem quantas vezes por semana eles têm compulsão alimentar. Porque aí vocês estão fazendo o controle disso. E aí, se ele tem todos os dias, tem muita gente que tem todos os dias. Deixa eu só ver o que a Mary escreveu. Mary, mas olha só. Dia 25 de setembro tem um curso de 8 horas da Nutrisoma sobre nutrição comportamental e a gente vai falar muito mais sobre isso, tá? Hoje é só um spoiler, é só um pouquinho pra vocês verem como esse curso vai estar bom. E se tu não tá no grupo VIP, entra no grupo, participa, porque amanhã a gente vai sortear 2 inscrições pro curso de nutrição comportamental que vai acontecer dia 25 de setembro. E vai ter essa ferramenta e vai ter um monte de outras ferramentas de nutrição comportamental que vocês vão aprender a trabalhar com o paciente que tem compulsão, que tem comer emocional, que come porque belisca, que tem dificuldade de adesão à dieta, que tem transtorno alimentar, enfim, todas as questões emocionais que podem vir a aparecer no consultório de vocês, a gente vai trabalhar nesse curso de nutrição comportamental, tá? Mas eu sou suspeita porque eu adoro esse assunto também. Então é bem importante que vocês estimulem sempre uma conversa positiva. Então eu tava dizendo, vocês têm que entender quantas vezes por semana esse paciente tem compulsão alimentar, né? Quantas vezes ele não consegue parar de comer na hora que ele se sente saciado, ou quantas vezes ele para de comer quando ele tá com dor, quando ele já tá num momento de estresse do organismo. E aí anota lá no prontuáriozinho dele, anota na ficha, porque aí, se na próxima semana, ou nos próximos 15 dias, ele voltar, e com certeza se vocês estão usando estratégias nutricionais específicas, ele vai melhorar, tá? Ele vai dizer que se ele tinha 5 vezes ou 7 vezes por semana compulsão alimentar, vai diminuir, por exemplo, para 4 vezes por semana. Isso já é uma conquista. E a gente tem que comemorar com ele. Puxa vida, olha o valor nutricional e olha a economia de calorias que se ele tinha compulsão alimentar 7 vezes por semana, agora ele tem 4. Vamos pensar que tem gente que come 2.000 calorias, 3.000 calorias numa refeição de compulsão alimentar. Então ele já vai emagrecer, ele já vai estar se sentindo muito mais no controle da própria situação. E isso é libertador para o paciente. Quando ele consegue se dar conta que ele está entrando em conexão com o próprio corpo, gente, é mais do que ficar bonito, é mais do que pesar, é mais do que estética. É assim, ó, é algo que não tem preço. Ele vai ficar muito grato mesmo àquela nutricionista que ajudou ele a se conectar com o próprio corpo. E vocês vão se sentir incríveis, maravilhosas, porque a gente adora, né, trabalhar com a mudança do comportamento alimentar dos pacientes, porque a gente sabe o impacto que mudar o comportamento alimentar tem na vida de alguém. E mudar o comportamento alimentar é muito mais do que buscar estética ou um peso saudável. É empoderar uma pessoa, é deixar ele seguro, é deixar ele no controle da própria situação, é levar felicidade para a vida dele. Então isso não tem preço para o nosso trabalho. E essa ferramenta é muito legal, tá? Vocês aprenderem a usar. E a minha sugestão é que vocês façam vocês em casa, testem tanto os graus de fome de vocês, né? Todos os níveis que vocês estão
que vocês têm até se alimentar, até sentir fome, e todo o período, toda a trajetória de sentir a saciedade. Porque aí, além de vocês estarem ouvindo tudo que eu tô explicando pra vocês, vocês vão vivenciar também. Vocês vão preencher a escalinha, vocês vão entender quais são os sintomas que vocês mesmas sentem em cada um dos estágios. E não tem certo ou errado. Cada um sente de um jeito, cada um se percebe de um jeito. Em geral é parecido, tá? Mas pode mudar, pode ser diferente para cada uma das pessoas. E aí vocês usarem isso dentro do consultório e estimularem que eles sempre estejam utilizando, não a escala, né, porque ninguém fica o tempo todo com um papelzinho, mas eles estejam pelo menos se conectando, se questionando, se tá na hora de parar de comer, já é uma grande coisa, tá? Eu também trabalho com uma outra ferramenta que é um checklist de mudanças de comportamento, e uma das perguntas é o quando ele identifica a própria fome e quanto ele respeita a própria fome. E as outras duas é o quando ele identifica a saciedade e o quando ele respeita a própria saciedade. E aí ele mesmo se dá nota em cada uma das consultas nesses 4 aspectos. E aí, à medida que a gente vai fazendo um trabalho bom, ele vai aumentando a nota e ele vai se dando conta de como ele tá melhorando. E aí você pergunta, quantas vezes por semana você está tendo compulsão agora? E aí ele responde. Então assim, cuidem, né? Porque se a gente perguntar assim, e aí, passou a compulsão? Não é estimulante, né? Porque não é de um dia pro outro que ele vai simplesmente cessar a compulsão. Às vezes demora 1 ano de tratamento, às vezes 1 ano e meio, depende. Mas a gente tem que comemorar cada uma das vitórias, tá? Quando diminuiu o número de compulsão já é uma vitória. Quando ele começa a perceber a saciedade, mas ainda não respeita, já é uma vitória. Todas as melhoras, todas as mudanças já é um ponto para se comemorar, para motivar cada vez mais esse paciente. Eu espero que tenha feito sentido para vocês essa live. Desculpa ter caído, né? A gente, não sei se foi a internet, não entendi muito bem o que aconteceu, mas a gente voltou para continuar falando dessa ferramenta, porque eu acho ela muito legal. Vou compartilhar a ferramenta inteirinha lá no grupo VIP. Quem não está no grupo VIP, manda um direct para Nutrisoma Cursos aqui, que eu mando o link para vocês participarem, porque já foi compartilhado outra ferramenta lá no grupo, tá? Mas eu vou compartilhar essa aqui no grupo ainda hoje, e amanhã quem tiver no grupo vai concorrer ao sorteio de 2 inscrições para o curso de Nutrição Comportamental do dia 25 de setembro, que olha, tá incrível, tá recheado de ferramenta, tá recheado de informação, tem tanto conteúdo dos aspectos psicológicos que vai ser ministrado pela psicóloga Silvia Cunha, lá da Nutrisoma, da Clínica Nutrisoma. Ela é especialista em comportamento alimentar, mas ela é psicóloga, então ela vai falar de todos os conhecimentos que ela tem da área, de como que a gente tem que trabalhar, de como funciona esse trabalho multidisciplinar. Olha que legal a oportunidade de vocês poderem fazer parcerias com psicólogas. Se vocês souberem falar a língua delas, entender como elas trabalham, isso só vai somar para o trabalho de vocês, tá? E aí, no segundo módulo, são 8 horas de curso em dias separados, para não ficar muito cansativo, totalmente online. Então, a gente vai fazer pela plataforma Zoom. Sexta-feira de noite tem aula com a Silvia Cunha e sábado de manhã tem aula comigo. E aí, a minha parte é toda dos aspectos nutricionais. Eu vou falar o passo a passo de toda a conduta nutricional nos transtornos alimentares, no comer emocional, em todos os pacientes que podem vir a aparecer no consultório de uma nutricionista que quer trabalhar de uma forma que não rejeita os aspectos emocionais do paciente. É como se fosse uma ferramenta, um conjunto de ferramentas que a gente pode utilizar para agregar valor na nossa consulta, para a gente conseguir realmente fazer uma mudança efetiva, para a gente realmente não ficar presa somente ao plano alimentar, que muitas vezes até vai prejudicar o paciente. Tem paciente que não se beneficia com o plano alimentar, tá? E aí vocês precisam aprender estratégias para trabalhar sem plano alimentar. Ou então com plano alimentar, mas com mais engajamento, com mais motivação, com mais resultados, tá? Depende.
Não sou uma nutricionista que nunca trabalha com plano alimentar, eu trabalho com poucos planos alimentares, mas às vezes, quando é importante eu uso, tá? Mas o grande diferencial da nutrição comportamental, do meu trabalho, é utilizar as ferramentas apropriadas para cada caso, para cada dificuldade e motivar esse paciente para chegar no objetivo dele. Seja ele emagrecer, ser mais saudável, ou às vezes é ganhar peso, porque pode ser que ele tenha uma anorexia, não sei, uma bulimia, às vezes ele tem que, né? Claro, sempre lembrando, né, que a gente tem que ter todo um cuidado. O paciente com transtorno alimentar é um paciente mais delicado. O curso não é só para quem tem transtorno alimentar, a gente vai falar um pouco de transtorno alimentar, mas a gente vai falar do comer emocional, da compulsão. Vamos falar de todo mundo que tem dificuldade de seguir uma dieta, de fazer mudanças de comportamento alimentar, tá? Não sei se tem mais perguntas. Não apareceu nenhuma. Não? Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero vocês lá no grupo VIP, tá? Quem não tá lá dentro, manda um direct que a gente vai mandar um linkzinho pra vocês entrarem, que eu vou deixar a ferramentinha pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês e terça-feira que vem tem mais live, não lembro sobre o que é, mas a gente tá na onda do comportamento alimentar, então acho que é alguma coisa voltada pra esse assunto, tá? Lembrando que a gente tem o Telegram, a gente tem aqui o Instagram, tem o YouTube, tem um monte de mídia que a Nutricioma Cursos está botando um monte de conteúdo para vocês fazerem um trabalho muito melhor, muito mais bacana no consultório. Um beijo, obrigada pela audiência de vocês.